SC Real Conversa. Mais um programa começando, nosso programa de entrevistas aqui do screal.tv.br. E eu hoje recebo o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Júlio Garcia, que é lá do sul do estado, mas está por toda Santa Catarina. Não é o Luiz Henrique, mas está por toda Santa Catarina, né, deputado? Na realidade, a nossa atividade requer que a gente não só percorra, como conheça o estado de Santa Catarina. Meus cumprimentos a todos aqueles que acompanham essa transmissão. É um prazer muito grande estar aqui participando do SC Real. Eu acho que o nome é muito sugestivo, né? Santa Catarina na sua realidade. Então, muito bacana, estou à disposição. Mas andar por Santa Catarina é uma coisa muito agradável, né? Porque o nosso estado é um estado diversificado, é um estado que tem uma economia pujante, tem belezas naturais, né? Nós temos a diversidade da nossa economia, ela é realmente sustentáculo da economia de Santa Catarina. Santa Catarina é famosa por ser a última a entrar na crise, quando existe crise, e a primeira a sair. Por quê? Pela diversidade da sua economia e pela capacidade dos nossos empresários, né, que fazem esse nosso estado ser um estado tão promissor, um estado tão pujante como é. Deputado, o deputado já foi do Conselho, do Tribunal de Contas do Estado, né? Já foi deputado outra vez, já foi presidente da LESC, agora só traz essa experiência para esse novo mandato, essa nova gestão. Mas a campanha que se avizinha, o deputado parece que quer voar mais alto, quer ir para Brasília. Conta para nós um pouquinho dessa predileção de querer ser deputado federal e o que a gente pode esperar desse rapaz que trabalha muito por Santa Catarina. Obrigado pelo rapaz, é sempre muito reconfortante receber esses elogios, né? Mas a verdade é que hoje eu tenho uma experiência grande de 7 mandatos como deputado estadual, 4 vezes presidente da Assembleia, fui presidente do Tribunal de Contas do Estado como conselheiro, que fui. O que é que eu quero? O meu desejo, né, e a minha pré-candidatura, ela tem um objetivo só, ir a Brasília para me juntar àqueles que pensam igual a mim, que pensam no Brasil melhor, que entendem que briga política não resolve nada, o que resolve é a gente fazer aquilo que a população precisa. O poder público só tem razão de existir para fazer o bem para as pessoas. Construir estrada é importante, porque faz bem, construir creche, escola, hospital, mas se a gente não pensar nas pessoas, a vida pública não tem nenhum sentido. Então eu quero ir a Brasília, me juntar com aqueles que pensem da mesma forma que eu, né? Eu sou a favor de uma ampla reforma política, a favor de algumas reformas constitucionais que mudem o Brasil. O Brasil, depois da Constituição de 89, passou por um grande atraso, porque a Constituição de 89 foi feita num momento histórico. É uma Constituição com poucos deveres e muitos direitos. E é preciso que haja um equilíbrio, e é preciso que a gente modernize a nossa Constituição e as nossas leis para poder construir um país melhor, mais próspero. O Brasil é muito grande, o Brasil tem um poder extraordinário, né? Mas o Congresso não deve atrapalhar. O Congresso tem que ajudar o Brasil. O Supremo não deve atrapalhar, né? Deve cumprir o seu papel rigorosamente, estritamente nas linhas demarcadas pela Constituição e não atrapalhar o país. Então eu vou para Brasília para me somar àqueles que pensam dessa forma e que querem construir um Brasil melhor para todos, uma sociedade mais igual, uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais humana, mais solidária. É isso que nós estamos precisando no Brasil. Deputado, eu tenho acompanhado a LESC, né, como um todo, e eu vejo uma diferença tamanha do posicionamento e comportamento dos deputados estaduais em relação a algumas câmaras e vereadores. O que se dá esse equilíbrio emocional dos deputados estaduais? Nós temos uma diversificação muito grande, né, na representação parlamentar, né? Nós hoje temos deputados de extrema direita e deputados de extrema esquerda, né? E eu diria que tem uma palavra que resume tudo para que a gente possa conviver em harmonia: respeito. Nós temos que respeitar as diferenças, os pensamentos diferentes, as ideias diferentes, os posicionamentos diferentes.
e buscar convergir em tudo aquilo que é possível divergir. Mas tem que se respeitar a posição do outro, né? Eu acho que a Assembleia vive esse momento bom de tranquilidade, de harmonia, e isso reflete no estado de Santa Catarina, porque, afinal de contas, quando os poderes, né, estão convivendo harmonicamente, né, nós não pensamos igual o executivo em todas as coisas, mas nós não atrapalhamos o executivo naquilo que é importante para o estado de Santa Catarina. Então, a Assembleia tem sido, assim, um guardião dessa harmonia que nós temos no estado de Santa Catarina, a relação entre o Poder Judiciário, Poder Executivo e Poder Legislativo, além das instituições como o Ministério Público, Tribunal de Contas, ela é uma relação harmônica, de muito respeito, cada um cumprindo seu papel, ninguém interfere no papel do outro, a gente se respeita, mas convive com harmonia. Por isso que Santa Catarina vive um momento político assim de muita tranquilidade. Nós vamos ter uma eleição agora pela frente, é um outro desafio, né? Como dizia o saudoso governador Luiz Henrique da Silveira, eleição na terra é tempo de guerra, mas essa guerra tem que ser feita também com respeito. Os candidatos têm que apresentar propostas, não ficar falando um mal do outro. Dizer que um é feio, o outro é bonito, que isso, que aquilo. Isso aí não vai construir nada. O que a gente precisa é ter proposta. O candidato tem que dizer, ó, na educação eu vou fazer isso, na segurança eu vou fazer isso, na saúde eu vou fazer isso, na infraestrutura eu vou fazer isso, e aí o povo vai escolher as propostas. E aquele que apresenta a proposta, que a população confie que possa levar essa proposta a bom termo no exercício do mandato. Assim é que deve ser a política. As divergências, elas existem, as diferenças, elas existem, mas se a gente tratar com respeito, é possível chegar no dia 5 de outubro e todo mundo se congregar num único partido, o PSC, Partido de Santa Catarina. Falando em PSC, eu queria que o deputado, como presidente da LESC, desse um recado ao catarinense da importância de se ter uma assembleia lá no município. E eu tenho acompanhado, tenho rodado o estado, eu vejo que a assembleia está sendo muito partícipe da vida do cidadão catarinense. Lá no menor município de Santa Catarina tem a digital da Assembleia Legislativa. Isso se dá em dois momentos, né? Primeiro foi a criação das bancadas regionais. Nós regionalizamos a representação. Ao invés de termos a representação puramente partidária, cada um é desse partido e defende aquilo ali e acabou-se. Não, nós dividimos a Assembleia em bancadas regionais, independentemente do partido. E isso deu uma nova configuração à representação. Depois, a Assembleia Itinerante, né, que é a Assembleia indo ao encontro do cidadão, fazendo, numa determinada semana, as sessões ordinárias da Assembleia Legislativa em determinadas regiões. A última que nós fizemos foi em Curitibano, mas já tivemos em São Miguel do Oeste, lá no extremo oeste, e agora vamos ao extremo sul. Essas duas iniciativas, a bem da verdade e justiça seja feita, são do ex-presidente Mauro de Nadal, e nós demos continuidade. E a terceira vertente importante para essa proximidade com o cidadão é a comunicação. A Assembleia estabeleceu um profissionalismo muito grande na comunicação, né? Nós temos dado todas as condições à diretoria de comunicação para que ela exerça o seu papel e com a diretriz de aproximar cada vez mais o cidadão da Assembleia Legislativa do cidadão. Como? Fazendo de forma transparente a comunicação de tudo aquilo que acontece no âmbito da Assembleia Legislativa. Essa é a forma que a gente tem de bem representar, estar próximo do cidadão, que é esse o nosso objetivo. Representados e representantes cada vez mais próximos. Para finalizar, eu queria que o deputado resumisse quem é Júlio Garcia em poucas palavras. Júlio Garcia é um homem de origem humilde e que soube preservar a humildade. Eu tenho 40 anos de vida pública, já perdi, já ganhei, já fui mais agressivo, já fui mais aguerrido quando jovem, e hoje eu me sinto muito feliz por ter aprendido muito, né, e ser uma pessoa que tenha conseguido chegar ao equilíbrio que eu cheguei. Por isso eu quero ir à Câmara Federal para usar toda a minha experiência lá no Congresso Nacional, se Deus me der essa oportunidade de assim fazê-lo.
mas eu sou uma pessoa que trata as coisas com muita simplicidade. O poder é uma coisa tentadora. O poder é tentador. O melhor teste que tem para fazer com o ser humano é lhe dar o poder. E eu, graças a Deus, eu tive essa graça de poder aprender e continuar, independentemente de ter poder ou não ter poder, você continuar sendo a mesma pessoa. Eu politicamente tenho um troféu que eu carrego para a minha vida toda, e também é uma bênção de Deus, que é ter feito em 2005 a Lei das APAES, com a contribuição do governador Luiz Henrique, do vice-governador Eduardo Moreira e de todos os deputados que compunham a Assembleia naquela época. Esse é o Júlio Garcia, que se preocupa com as causas sociais, que quer ajudar, ainda que minimamente, ainda que seja uma contribuição a menor possível, ajudar a construir uma sociedade melhor, mais fraterna, mais humana, mais justa, mais solidária. É isso que nós precisamos, agir com respeito, né? Respeitar as pessoas. Eu acho que esse é fundamental. Eu diria que se eu tenho alguma virtude, a virtude é saber respeitar as pessoas, manter a humildade, né? Entender as diferenças e tentar conciliar e tentar buscar, sempre que possível, as convergências. Bom, esse foi Júlio Garcia, presidente da LESC, que nos deu a honra de estar no nosso programa. E eu te convido a compartilhar esse vídeo, seguir a gente nas redes sociais, nos acompanhar, que tem muito mais programa do screal.tv aqui para você. SC Real Conversa.